Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Obrigada por me deixar entrar no seu lar todo fim de semana. E no programa de hoje vamos falar sobre alimentos industrializados. Você costuma consumi-los com frequência? Será que eles são os vilões ou mocinhos da nossa alimentação? É o que vamos conferir já já. E no quadro Saúde em Dia, a importância de se lavar bem o rosto antes de dormir, principalmente para quem costuma usar maquiagem, não perde. E mais, em busca do corpo perfeito para o verão, muita gente tem corrido para as academias. Mas será que existem riscos com o excesso de exercício em busca do corpo malhado? Tudo isso e muito mais agora no Saúde Você. E aí, como é que foi a sua semana? Bem corrida, né? Para a maioria das pessoas. E para quem não tem muito tempo de preparar as refeições, apostar em alimentos industrializados pode ser uma opção prática e rápida. Mas segundo os especialistas, essa saída pode trazer sérios riscos à saúde. Acompanhe. Na correria do dia a dia, quem nunca substitui uma refeição saudável e balanceada por um macarrão instantâneo, por uma pizza congelada ou por um pacote de biscoito? Mesmo sabendo que essa não é uma substituição nutritiva, muitas pessoas acabam recorrendo a essas opções tentadoras, os chamados industrializados. Durante o processo, esses produtos recebem grandes quantidades de sal, açúcar e gordura, mas também há outras substâncias que são acrescidas para deixar o produto ainda mais atraente e saboroso, como por exemplo, corantes, aromatizantes e até conservantes. É importante lembrar ainda que além de muito calórica e pouco nutritiva, uma dieta rica em alimentos industrializados ainda podem aumentar a chance de problemas e o desenvolvimento de doenças, obesidade, diabetes, câncer, demência. A nutricionista ainda cita os produtos mais consumidos em nossa dieta e que não são benéficos à saúde. São vários produtos que tem. Tem o refrigerante, tem biscoito recheado, salgadinho, tem biscoito salgado, tem sorvete, açaí, mortandela, linguiça. Por isso, é necessário ficar atento às informações contidas nos rótulos dos alimentos. Nele encontramos quantidade de gorduras totais e saturadas, sódio e açúcares, além de saber se há presença de ativos químicos no produto escolhido. Por isso, coma mais comida de verdade e menos alimentos que venham em embalagens plásticas, latas ou potes. Pois é, a gente sabe, né? Mas às vezes a gente derrapa na alimentação, mas tá aí a dica para você, informação importante. E você sabe o que significa trombose venosa? Segundo cardiologistas, é uma doença perigosa e muito frequente. Mas como identificar esse problema e quais as formas de prevenção? É o que vamos conferir agora. Todos os anos aqui no Brasil, cerca de 180 mil pessoas são diagnosticadas com trombose. O assunto é tão comum e tão sério que tem campanhas específicas para debater o tema e conscientizar sobre essa doença para toda a população. Por isso que a gente convidou o cardiologista, o Dr. Valério Vasconcelos, para conversar com a gente sobre o assunto e esclarecer todas as dúvidas de algo que é comum e ao mesmo tempo muita gente desconhece, não é isso? Quem é o público mais atingido com a trombose? Exatamente, é uma data importante de conscientização, como você muito bem colocou, e o público mais atingido são as pessoas mais idosas, as pessoas que estão sedentárias, aquelas pessoas que têm imobilidade, como pessoas portadoras de problemas cardiovasculares e até mesmo problemas ortopédicos. Elas são pessoas que estão com maior chance de terem o problema. E pode ser hereditário? A trombose, chamada trombose venosa profunda, ela acontece
quando a pessoa pode ter uma condição genética, a pessoa pode ter uma condição genética que favorece isso, mas também ela está relacionada à imobilidade. Então, os idosos, os que têm alguma cardiopatia, aquelas pessoas que têm alguma imobilidade, que passam por um procedimento cirúrgico, elas têm uma chance maior, né? Mas tem aquelas pessoas que têm a condição genética. E como surge no nosso organismo esses trombos, né, que são tão assustadores e que podem, inclusive, causar a morte? Então, o trombo, diante de uma condição que favoreça o aparecimento da trombose, você vai ter a formação deste coágulo lá na veia. Esse coágulo ele vai obstruir a circulação, lembrando que a circulação normalmente ela se faz com o bombeamento do sangue, né? O sangue que o coração, quando se contrai, manda pelo sistema arterial e volta para o coração para ser oxigenado, passando pelo pulmão antes, através do sistema venoso. Então, esse sistema venoso ele vai ser bloqueado e, dependendo do lugar onde ele é bloqueado, ele vai dar algum sintoma naquele lugar. Então, sintoma como, por exemplo, se for uma perna, vai ter um aumento do volume, nessa perna pode ficar inchada, edemaciada, que é o termo científico, vai ter esse inchaço, vai ter dor, vai ter vermelhidão muitas vezes e um empastamento lá no lugar, no músculo, na musculatura. E este trombo, ele tem como você fazer com que haja uma desobstrução através de medicamentos e com isso reestabelecer a circulação, para evitar justamente que é uma das complicações da trombose venosa profunda, né, que é a TVP, que é justamente a embolia pulmonar, quando este coágulo ele se desloca para o pulmão, levando a embolia pulmonar, que pode ser fatal. Então, a ação, doutor Valério, diante desses sintomas, ela tem que ser rápida, o socorro tem que ser imediato. Exatamente. Então, diante de uma suspeita, você tem que agir logo, diagnosticar através de um exame clínico, né, observando, né, a perna, por exemplo, se o caso surgiu na perna, e com isso fazendo um exame que muitas vezes é o Doppler, né, esse exame vai diagnosticar esta condição clínica e com isso você vai instituir a terapêutica para restabelecer o fluxo sanguíneo lá, melhorando a sintomatologia e evitando a complicação maior, que é a embolia pulmonar. E aí, depois da trombose, a rotina tem que mudar, né? Para poder isso não acontecer novamente. Exatamente. Depois da trombose, você diagnosticando o que causou aquela trombose, por exemplo, se existe uma condição genética, você vai fazer com que essa pessoa, após o diagnóstico, use uma medicação para evitar uma nova trombose. Se existe uma condição clínica que favoreceu uma outra que não seja genética, tratar esta condição. E se existem fatores de risco, como, por exemplo, pessoas que são sedentárias, tabagistas, pessoas que usam hormônios, então você vai fazer com que essa pessoa volte a fazer uma atividade física, evite o tabagismo, procure evitar o uso de hormônios. Pessoas que são fumantes, a gente pede que parem de fumar, que se hidratem. E aquelas pessoas, por exemplo, que viajam muito, principalmente, a gente conhece essa síndrome da classe econômica, que você passa muito tempo parado no avião, isso favorece também. Então, que durante o voo, que essas pessoas se levantem em algum momento e caminhem para evitar a formação de um trombo. Pois é, a doença não é padrão, né, como várias outras. E aí, com relação a essa questão da viagem, muita gente adquire meias de compressão para poder poderem viajar, né, de forma mais tranquila. Realmente, esses acessórios, eles funcionam? Funcionam. Então, após indicação médica, a pessoa utiliza a meia, além de outras coisas, como, por exemplo, hidratação, a pessoa procurar caminhar, se levantar durante o voo e andar, associada à meia, como você falou, e isto vai fazer com que haja uma chance menor dela ter uma trombose venosa profunda. E aí, como a gente sabe que para que o coração se mantenha saudável por muito mais tempo, tem que ter qualidade de vida, né? Tem que ter atividade física, alimentação também balanceada. E o que a gente pode, com relação ao consumo, né, de alimentos, pode aumentar na nossa dieta para que o nosso coração fique ainda mais saudável? De forma geral, a gente orienta que as pessoas se hidratem, procure evitar álcool em excesso, evite cigarro também, procure comer uma alimentação com equilíbrio, balanceada,
privilegiando frutas, legumes e evitando as gorduras e comidas salgadas. Ter um sono tranquilo é uma busca de 10 entre 10 pessoas. Quem não gosta de dormir bem? É um princípio básico, quem dorme bem acorda bem. Mas é importante, e a princípio, lembrar que o dia é a continuação da noite, a noite é o ato imediato ao dia. Então não dá para dormir bem se meu dia foi muito atribulado. Não dá para dormir bem se eu não consigo desacelerar o meu dia para criar uma noite mais lentificada e aí um sono tranquilo. Nós somos portadores de um relógio biológico. A princípio, para dormir bem à noite, uma noite de sono tranquilo, é essencial respeitar durante o dia o meu relógio biológico na maior parte do tempo possível. Acordar praticamente no mesmo horário, tomar as refeições nos mesmos horários, ir ao banheiro, tentar repetir as coisas ao longo do dia para aqueles que podem. Com certeza a noite de sono também vai tender a ser melhor respeitada. Quando a gente sabe que o meu dia é muito acelerado, eu preciso entender que na minha noite o desacelerar é o primeiro pedido para que minha noite seja mais tranquila de sono. É natural que isso é mais fácil nos jovens, nas crianças, nos adolescentes, que terão talvez mais tempo para dormir e uma forma melhor de dormir, enquanto que nas pessoas com mais idade, idosos, dormirão menos e talvez com menos qualidade. Mas como chegar na minha noite de sono mais tranquila para dormir? Outro princípio essencial é ter um ambiente agradável, onde a luminosidade não exista, onde o barulho também não exista, onde eu possa ter um ambiente gostoso e que sinta o meu corpo prazer de estar ali para adormecer e com certeza aprofundar nas diversas variações do sono e aí automaticamente perceber o meu sono restabelecedor. Mas também é essencial a gente se livrar de algumas coisas que às vezes é muito hábito na nossa sociedade atual. Aquelas comidas intensas ou com produtos estimulantes, a semelhança da cafeína, do álcool e também às vezes medicações serão uma das regras essenciais para haver prejuízo na minha noite de sono. Preciso também comer de forma mais amena, aquela barriga cheia, onde a digestão vai acontecer ao longo da noite, também é prejudicial para uma noite de qualidade de sono. Vamos lembrar que aquelas telas, o computador, o celular, que são interessantes no nosso modelo atual de sociedade, mas infelizmente eles despertam inconscientemente nosso cérebro de forma bem genérica. Isso vai nos fazer tornarmos insone, às vezes acompanhados de sonhos incomodativos e ou pesadelos que vão também trazer uma noite não tranquila de sono. Então são medidas simples que, se feitas de forma repetida, teremos a garantia, pelo menos, da melhor noite de sono possível. Claro, a pessoa, organismo a organismo, e inclusive servindo para aqueles que eventualmente são portadores de alguma doença, que também são métodos de serem necessariamente controladas para poderem dormir bem a noite de sono. O grande segredo é lembrar da velha frase: quem dorme bem acorda bem, quem dorme mal acorda mal. Vá buscar sua qualidade de sono a todo custo, porque com certeza vai lhe dar mais qualidade de vida. A gente traz uma notícia boa, tá? É que os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil. É um sistema online que busca agilizar a hora da internação. Veja. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Vamos fazer uma pausazinha bem rápida agora, tá? É um breve intervalo, a gente volta já já com mais Saúde e Você. Saúde e Você. Oferecimento Unimed.